Quando estamos em um hospital, geralmente não temos ideia do que pode estar acontecendo ali naquele mesmo ambiente, mas nossos olhos e ouvidos não conseguem detectar. Vamos conhecer algumas dessas histórias? Que bom que você está aqui no canal Estrada Sem Fim. Meu nome é Áureo e a ciência continua bem dogmática neste ponto. Não admite, boa parte dos cientistas não admite, que a matéria pode se expressar em outras frequências, que outras realidades podem estar ocorrendo com seres inteligentes, vivendo em dimensões, em planos da realidade diferentes do nosso. Consequentemente, a medicina continua tratando apenas de corpos físicos, apenas, geralmente, sintomas de doenças que começam muito antes, em outros níveis. O ambiente extrafísico de um hospital, de um equipamento de saúde, é sempre muito movimentado. Claro, devido à sua importância para o bem coletivo, devido a ali estarem pessoas profissionais dedicados ao bem, isso tem uma atenção muito grande do mundo espiritual. Há equipes específicas que trabalham ali dia e noite, e vocês devem conhecer muitos relatos, histórias ditas sobrenaturais que ocorreriam nesses locais. Muitos profissionais de saúde também têm seus casos que ocorrem com muita frequência. Hoje traremos algumas histórias sobre isso. A primeira delas sobre a enfermeira clarividente Joyce Snell, que foi citada num dos livros do grande professor e pesquisador italiano Ernesto Bosano, em seu livro O Espiritismo e as suas manifestações psíquicas. Joyce Snell manifestou a mediunidade desde criança. Ela se tornou órfã, perdeu os pais, teve que passar muitos anos num orfanato, depois foi criada por um tio e conseguiu exercer a nobre profissão de enfermeira em sua vida adulta. E com a sua faculdade da clarividência, ela conseguia detectar panoramas incríveis do mundo espiritual durante o seu trabalho. Dentre tantas descrições do que via constantemente, aparições de espíritos, principalmente quando os pacientes estavam já em seus últimos dias no corpo físico. Joy muitas vezes via parentes daquelas pessoas que estavam para desencarnar ali por perto, como que a prepararem a pessoa para a passagem que ocorreria. E ela também relata que, geralmente, logo após a morte do paciente, ela via uma cópia de seu corpo surgir nas proximidades do corpo que acabava de abandonar. Isso é muito interessante porque bate com a descrição que André Luiz nos deu neste livro, Obreiros da Vida Eterna, que foi lançado bem depois da época que viveu Joyce Snell. Neste livro temos a descrição, por exemplo, do desencarne de Dimas, em que a espiritualidade age, os técnicos responsáveis pelo desencarne, na descrição de André Luiz, eles agem exatamente dessa forma, atuando nos centros de força localizados na área do abdômen, depois na área torácica, centro de força chakra cardíaco, e depois na área do cérebro, atuando no centro de força frontal, coronário. Neste momento, na percepção de André Luiz, o coração parava de bater e imediatamente após isso formava-se uma cópia do corpo físico a cerca de 30 centímetros de altura. No caso de Dimas, isso ocorreu. E André Luiz nos descreve. Tratava-se, portanto, do corpo espiritual de Dimas. E é uma descrição muito parecida com a que Joy Snell forneceu e está registrada por Ernesto Bosano em seu livro. Joy também falava sobre o que ela descrevia ser um anjo, uma entidade, um vulto feminino que ela via pelas enfermarias constantemente.
passando por entre os leitos, colocando as mãos nas testas dos pacientes, geralmente os que estavam em maior sofrimento, e ela notava imediatamente uma melhora nas condições do paciente, principalmente relacionada às dores, às aflições, porque naquela época os recursos da medicina, início do século XX, final do século XIX, não dá nem para a gente comparar. Então, esta entidade fornecia muito alívio aos pacientes do hospital em que Joy trabalhou por muitos anos, principalmente durante os plantões noturnos. Uma outra história muito interessante está neste livro, A Face Oculta da Medicina, do médico e médium Paulo César Fructuoso. Há um capítulo nesse livro chamado Médiuns no CTI, onde o Dr. Paulo, que é um médico muito conhecido no Rio de Janeiro, médico oncologista, cirurgião, também frequenta há muitos anos o maior centro espírita do Rio, lá de Frei Luís, uma pessoa com total credibilidade, conferencista, palestrante internacional, e ele descreve neste livro uma situação em que viveu, em que uma parente sua, que vamos chamar aqui de senhora M, ela estava muito doente, com um quadro de pericardite, uma inflamação nas membranas que revestem, no tecido que reveste o coração. Tinha que fazer punções constantes, os antibióticos não estavam funcionando, os médicos não sabiam o que fazer, optaram por introduzir um esquema de antibióticos mais amplo possível para que, de alguma forma, ele fizesse efeito. E o Dr. Paulo, como tinha um contato grande com o caso, por ser uma pessoa próxima, pediu autorização, conversou com outras pessoas e trouxe para o contexto do caso, trouxe como visita à sua paciente um grande médium de efeitos físicos, chamado Gilberto Arruda, que hoje já se encontra no mundo espiritual, que foi um grande médium lá do lado de Frei Luís, responsável por grandes materializações, operou diretamente em contextos que beneficiaram muitas pessoas. Então, o Dr. Paulo levou o Gilberto Arruda no quarto onde estava esta paciente, no quarto de UTI. E, para surpresa do Dr. Paulo, ele apenas esperava que a espiritualidade, por meio dos fluidos daquele médium, pudesse beneficiar a doente de alguma forma. Mas Gilberto começou a descrever o que via pela sua clarividência para o Dr. Paulo. Com certeza a espiritualidade já sabia que o Dr. Paulo iria relatar isso em livros que chegariam a milhares de pessoas. Então Gilberto começou a descrever um quadro impressionante. Ele disse que via as equipes espirituais montando um equipamento ao lado do leito da paciente e que a paciente, a senhora M, estava sendo cruelmente vampirizada por um obsessor que estava ali ao seu lado, a impregnando de fluidos negativos ao mesmo tempo que vampirizava as suas energias. E aqueles fluidos densos e pegajosos envolviam também toda a sua área cardíaca, impedindo que o remédio fizesse efeito, obstruindo a passagem dos fluidos curativos que o remédio poderia trazer. A espiritualidade agiu, montando uma aparelhagem tecnológica que nós não entendemos muito bem, mas que o médium descreveu da seguinte forma. Foi introduzido, por meio de catéteres, uma substância de um verde esmeralda muito bonito, que começou a percorrer o corpo da doente. E antes disso, o obsessor foi... A primeira coisa que foi feita foi afastar aquele obsessor, que foi levado para outro local. Então, ele foi sedado, anestesiado e inconscientemente levado para outro local. Então, essa substância verde esmeralda começou a percorrer o corpo da senhora M e sair do outro lado, sendo recolhida por outro recipiente, levando consigo aquelas energias densas daquela criatura
que estava vampirizando a doente. De modo que neste processo, todo o sistema energético, físico, da senhora Amy estava sendo limpo. E todas as suas energias, a própria medicação que estava sendo ministrada não encontrou mais barreira para atuar. E como se isso não bastasse, a espiritualidade ainda forneceu uma prova para o Dr. Paulo da sua presença ali. Por meio do ectoplasma do médium, materializou um coágulo sanguíneo que também estava comprometendo o quadro de saúde da paciente. A senhora Amy, a partir daquele dia, começou a ter uma melhora progressiva que os médicos atribuíram ao novo esquema de antibióticos, que também, claro, foi importante. Tudo é um conjunto de iniciativas. E o Dr. Paulo ficou pensando o que fariam com ele, os seus colegas, se ele relatasse que aquela melhora também estava relacionada a todo este quadro que o médium o descreveu. E é claro que isto não quer dizer que todas as pessoas que estão com quadros graves em UTIs ou que tenham esta doença tenham algum tipo de obsessão. Não, estamos falando apenas de um caso específico com suas características que foi trazido por uma pessoa com grande credibilidade. E uma terceira história que aconteceu também num hospital está relatada neste livro, Nas Fronteiras da Loucura, em que o espírito Manuel Filomeno de Miranda, dentre tantas coisas, ele relata uma história que aconteceu com um médico desencarnado, Arthur, que estava atuando numa missão aqui mesmo, na nossa dimensão, na cidade do Rio de Janeiro, num período de carnaval, compondo a equipe que era liderada pelo médico mentor Bezerra de Menezes. Porém, Arthur chegou para o Bezerra um momento muito aflito, dizendo que sua filha Noemi acabara de cometer suicídio, que estava sendo levada para um famoso hospital daquela capital, e pediu ajuda para o Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, por um instante, silenciou, pareceu sondar as informações sobre o caso, a que ele tinha acesso por meio do seu poder mental muito desenvolvido, conseguia sondar informações provenientes de centros de informação de esferas superiores ou diretamente dos próprios envolvidos do caso. Então Bezerra disse que eles precisariam rumar imediatamente para o hospital. E assim o fizeram. Chegaram lá praticamente no mesmo momento e presenciaram uma cena muito difícil. Noemi estava em condições físicas periclitantes. Seu espírito estava já fora do corpo, sendo retido por um obsessor que inclusive tinha a influenciado a cometer este ato extremo. E o obsessor dizia que ela queria morrer, então não escaparia do seu jugo. Arthur, o pai de Noemi desencarnado, passou a influenciar um dos médicos encarnados que atendia Noemi naquele momento. Ele, na descrição do espírito Manuel Filomeno de Miranda, Arthur praticamente incorporou no médium, ajudando nos procedimentos de ressuscitação. Enquanto isso, Bezerra foi conversar com esse obsessor. Ele pede inicialmente que ele liberasse a garota que havia cometido aquele ato, para que ela pudesse retornar ao corpo e seguir a sua vida. O obsessor resistiu. Foi ainda ousado, disse para o Bezerra, o Dr. Bezerra, que se ele quisesse, ele teria que vir buscar a menina. Então Bezerra de Menezes, sem nenhum traço de alteração, de raiva, ele simplesmente disse que seria feita não a vontade dele, mas a vontade de Deus. E quando ele disse isso, ele começou a se iluminar. O seu tórax jorrou um jato de luz que iluminou todo aquele ambiente. O obsessor caiu desacordado. A menina voltou imediatamente para o corpo, que começou a mostrar sinais vitais mais consistentes. Passados alguns instantes em que todos ficaram em silêncio, entraram na sala
uma senhora desencarnada acompanhada de uma criança de 8 anos, também fora do corpo, desencarnada. Eram parentes deste obsessor, que Bezerra, já antevendo tudo o que iria acontecer, mentalmente solicitou que fossem direcionados até ali. Então, quando eles chegaram, a criança reconheceu o pai na figura do obsessor, dizendo: "Paizinho, paizinho". E houve um momento de comoção muito grande que culminou com o resgate daquele irmão que estava fazendo mal para aquela moça. Depois é explicado no livro que ela tinha cometido aquele ato num momento de grande desespero, porque ela tinha flagrado seu esposo atraindo com a própria mãe, uma situação muito difícil, e que ela teria todo o amparo da espiritualidade para reconstruir a sua vida, mudaria para outra cidade. A espiritualidade já estava articulando para que um tio se oferecesse para ajudá-la a reconstruir os seus caminhos. No livro, claro, tudo isso é explicado com muitos detalhes, que nós fornecemos um panorama da história, aguçamos um pouco a curiosidade de quem quiser buscar melhor esses relatos em seus detalhes, que só uma obra literária pode trazer. E a gente sempre deixa a lista dos livros citados na descrição. E todas essas histórias aconteceram em hospitais, em quartos de hospitais, em contextos que, sob a percepção dos olhos e ouvidos físicos, pouca coisa estava acontecendo, ambientes praticamente vazios, silenciosos. E vejam quanta coisa estava acontecendo, como é dinâmico, intenso o mundo espiritual e quanto ele interage com a nossa dimensão. Você também deve ter alguma história envolvendo essa temática que tenha acontecido em equipamentos de saúde. Deixe aqui nos comentários pra gente. Quero te agradecer por ter ficado comigo até aqui. Se possível, deixe o seu like, compartilhe o vídeo com alguém que pode estar passando aí na sua cabeça neste momento. Se inscreva no canal. Quero deixar na tela final 2 vídeos. Um que fala sobre a atuação de equipes espirituais, sob a liderança do Dr. Bezerra de Menezes, num período de carnaval, de uma grande metrópole brasileira, e um outro vídeo que fala sobre o trabalho do Dr. Paulo César e bastidores de uma sessão de materialização de espíritos. Alegria! Você é um espírito imortal, vivendo num universo sem limites. Muito obrigado, um grande abraço e até um próximo vídeo. Tchau!